Hoje temos mais um episódio do podcast Vozes da Gestão Pública. A ideia desta iniciativa dentro do CIAP é ouvir gestores municipais, gestores locais, nas várias áreas de políticas públicas. A gente entende que a política pública ocorre, né, no dia a dia, no nível local. A gente sabe que, mesmo a gente sabe e pesquisa e sabe que no Brasil política pública é feita de forma top-down, a pesquisa muitas vezes também é feita de forma top-down, e a gente quer, a partir destas conversas com secretários, com profissionais da gestão pública local, com prefeitos, enfim, com quem faz o dia a dia da gestão local, a gente quer inverter essa lógica e dar voz e dar visibilidade àquilo que se faz de bom, né, nos municípios brasileiros. Então, a gente tem o prazer de hoje ter aqui a presença do secretário Éder, que vai falar um pouco aqui da gestão dele no município de Ceres. Então, é isto, a gente quer repensar como fazemos e como entregamos políticas públicas no Brasil, a partir da voz, né, de quem, de fato, trabalha no dia a dia em nível local. Januzzi, aqui do meu lado eu tenho Januzzi, professor Paulo Januzzi, da Escola do IBGE do Rio, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né, e é o diretor do CIAP, que é uma iniciativa da UFG, da Unicamp e da ENSE. E a gente precisa também, uma outra coisa importante é que esta iniciativa também visa ouvir o secretário naquilo que tem de bom, de boas experiências, para a gente mapear essas experiências e, né, por meio das ferramentas e das tecnologias que a gente tem produzido no CIAP, disseminar essas boas práticas para que sejam implementadas em outros municípios do Brasil. Agora eu deixo com o Januzzi aqui, que faz a sua apresentação e o início da nossa conversa. Tá certo. Obrigado, então, secretário. Secretário Éder Moisés Leite Santos, ele é secretário municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Ceres. Muito obrigado por ter atendido nosso convite, né, para você conversar um pouco conosco sobre as experiências, né, aqui em Ceres, e a sua experiência, né, a sua trajetória no campo, que já é, como a gente conversou anteriormente, já é de longa data, para você compartilhar, né, com os secretários pelo Brasil afora dessa pasta tão desafiadora, né, de meio ambiente e saneamento, no caso aqui. Né, você que é, né, secretário aqui, já tinha sido secretário anteriormente em outras pastas, é gestor ambiental, consultor na área e graduando em Direito. Obrigado. Obrigado, mestres, né? É um prazer estar com vocês. Nossa trajetória na questão ambiental ela inicia-se em 2004. Eu sou filho aqui da escola agrícola, né? Eu falo que eu tive a honra de fazer escola agrícola, não instituto, nada contra. Mas quem é da velha guarda, a gente entende o que é ser agriculano. E aonde a gente vai, a gente identifica um agriculano fácil. Então a gente carrega esse estigma. E a minha trajetória começa em projetos patrocinados pela Petrobras, né, através de um programa, de uma ação de meio ambiente que eles têm. E aí, nessa ação, foi específica com assentamentos de reforma agrária. Trabalhei em 5 regiões, 5 cidades, municípios aqui próximos, que é Goianésia, Rialma, Nova Glória e Itapaci. E isso vai dando bagagem para a gente, né, uma experiência de vivência tanto profissional, mas também humana, que meio ambiente não é só a questão profissional, não é só a questão técnica, envolve também a questão humana, de você prestar atenção no ser humano, de você aprender com as experiências e vivências que cada um traz, né? E isso foi uma experiência boa e vai me formando como cidadão. E hoje eu tenho a oportunidade e a honra de estar servindo o município de Ceres nessa pasta, né? Que é desafiadora. Eu falo que o meio ambiente tem um discurso muito bonito na boca de todo mundo.
mas às vezes os recursos são limitados para que a gente possa desenvolver as ações, os desafios que nós temos. Caso específico de séries, nós temos um desafio muito grande, que é a nossa cobertura vegetal, né? Nós temos menos de 10% do território de cobertura vegetal. 10%? Menos de 10%. Então, isso contando com reserva legal, área de preservação permanente e área ainda passíveis de conversão de uso do solo. Então, se a gente fazer um cálculo, isso reduz aí para 7%, 6%. Então, o desafio da gestão pública no município ambiental é tremenda, né? O nosso relevo, nós temos altitudes até de 1.100 metros. Então, nós temos aí, o nosso relevo é alto, baixo, ele não é um relevo plano. Isso se torna desafio, né, que nós temos que pensar não a parte interna da cidade, mas também a parte rural, com conservação de solo, recuperação das nascentes, recuperação de APP, de reserva legal. E isso é desafiador. E eu sempre falo, né, que o meio ambiente sempre dá um limão para a gente fazer uma excelente limonada. E aí é o desafio nosso de gestor das pastas, né? Buscar recursos, convencer o prefeito, convencer a comunidade. Isso, graças a Deus, nós temos feito muito bem no município. Isso também a gente dá pelos gestores que passaram, que é importante a gente destacar isso, que não é só nós estamos numa estrutura hoje que a gente conseguiu, porque teve pessoas que passaram também na pasta, contribuíram para que a gente chegasse nesse momento de poder contribuir com o município. Então isso é desafiador, mas o desafio é para ser vencido. Não existe desafio que não possa ser vencido. E aí a gente precisa de estratégia, de conhecimento, de parcerias, né? É importante destacar que o município de Ceres ele é parceiro e tem parceiros. Então nós temos do menor ao maior, todas as ações que nós desenvolvemos, desde o projeto mais simples que temos, nós temos parceiros. Então, hoje, específico do nosso projeto de nascentes, né, que a gente tem, que é de recuperação dessas áreas específicas das nascentes. Esse é um programa? Programa Nascentes. Nascentes. E o objetivo dele qual é? Nós, para você entender melhor, nós temos a nossa captação de água é feita no Rio das Almas. Então, Rio das Almas que passa. O Rio das Almas nasce em Pirinópolis e vem percorrendo vários municípios. Pirinópolis. Isso. Qual que é o nosso objetivo enquanto município de Ceres? Recuperar as nossas nascentes, porque a gente precisa, eu sempre falo, para eu poder cobrar outros, eu preciso fazer o meu. Então, nós estamos organizando nosso território, a questão das nascentes, para que eu possa solicitar aos outros, falar, eu preciso que vocês também façam, porque senão eu vou ficar dependente de água, eu não vou ter água daqui a uns anos no rio. A nossa proposta também é, com isso, a gente criar uma estrutura, uma alternativa de captação de água no futuro, caso o rio sofra com esse colapso de falta de água, a gente tenha já estruturado dentro do município fontes recuperadas, né, produzindo água para a gente possa atender o nosso município. Você falou que vocês têm muitos parceiros e tudo que faz é em parceria. E pelo que nós, por meio do nosso projeto, a gente já identificou, tem muitas boas experiências aqui no município. E quando você fala que tudo que faz é em parceria, significa que há em Ceres há uma consciência de que a questão ambiental é muito relevante para a vida humana? Isso. Para você entender, o projeto das nascentes, a limitação de recursos. A gente não tinha o recurso para o material. Então, nós firmamos um acordo com a Saneago. A Saneago fornece o material para nós, né? Nós entramos com a parte técnica de orientação, acompanhamento, os relatórios, as plântulas que vão ser usadas para o replantio onde precisa. E a Saneago entrou com o material. E aí nós temos a cooperativa, nós temos os sindicatos dos trabalhadores, as associações, uma rede que nos dá apoio de acesso ao produtor. Porque às vezes a gente não consegue ter o acesso lá com o produtor, mas a associação tem, a cooperativa tem, o sindicato dos trabalhadores tem. Então a gente acessa esse produtor, repassa as informações para eles, e eles chegam até nós, a gente faz o cadastro, e a gente vai na propriedade, faz a visita, ele assina um termo de adesão ao projeto, uma autorização, né, e a gente faz um acompanhamento de 4 anos. Uma implementação dessa ferramenta que nós temos vai ser o pagamento de serviço ambiental.
Então, nós já temos uma instrumentação legal, já no município, nós vamos começar a implementar. Você disse o pagamento de serviços ambientais, que é uma iniciativa importante, mas realmente recente. Você podia explicar um pouquinho melhor? O que seria, né? É a gente valorizar aquele produtor que está fazendo a conservação do recurso hídrico, né? Que ele tem práticas ambientais visíveis lá dentro da propriedade. Então, o produtor a gente entra com material, o produtor entra com a mão de obra, com o plantio, a conservação daquela área, e a gente vai valorizar ele por ele estar fazendo isso. Então, é uma forma de retribuir esse passivo, né, que o produtor está contribuindo com o município. Que essa ação lá na propriedade reflete aqui na cidade. Né? Então, eu vou ter uma qualidade de vida dentro da cidade, eu vou ter produtos melhor, e aí que entra na nossa rede. Aí a produção, aí a gente aciona o IF, a Emater, os outros órgãos que são responsáveis que fazem essa assistência técnica, SEBRAE que a gente tem, Senar. Então eles entram com isso, a gente tem uma demanda de produção lá naquela propriedade. Tem como vocês atenderem lá? Então esses órgãos vão e fazem essa assistência. Então isso é essa rede que nós criamos. Ela não é oficial, assim, a gente não tem uma formalização, mas ela funciona muito bem. Então a demanda que eu tenho, eu repasso para o parceiro, eu preciso que você faça isso. Ele vai e atende a gente nessa demanda. E essa demanda desse pequeno produtor pode ser uma demanda ou de um grande produtor, pode ser uma recuperação de mata ciliar, uma plantação de árvore, um reflorestamento. Todas essas atividades são remuneradas por esse instrumento. Isso vai ser dentro disso. E dentro da estrutura do pagamento de serviços ambientais, nós vamos analisar. Tem critérios e nós estamos analisando outros critérios, que são, por exemplo, adesão ao programa, a conservação do espaço ali que ele se propôs a recuperar, práticas de conservação de solo, né, que nós temos um problema grave de relevo no município, então a gente precisa dessa prática, a conservação disso. Nós estamos, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, desenvolvendo o programa SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, esse produtor ele vai ter um selo especial e aí ele vai poder ofertar o produto dele. Junto com a Secretaria de Turismo, que está sendo implementada agora, nós estamos criando uma rota, uma trilha no município, que a gente vai chamar de Trilha Bernardo Sayão, que é o nosso fundador, né, a nossa história. E aí vai passar por propriedades, pontos turísticos, pontos ambientais do município, a gente aproveitando esse potencial. E aí, passando em propriedades específicas, com o produtor ele tem a oportunidade de ofertar um café da manhã colonial, um almoço colonial, um jantar colonial, uma dormida na roça, né? aquela expectativa. Então, nós estamos construindo isso tudo agora, tudo em parceria. Então, por exemplo, o meio ambiente entra numa parte, a Secretaria de Agricultura entra com uma, a Secretaria de Turismo entra com outra parte, porque a gente entende que junto, a engrenagem funcionando junto, a gente consegue. E aí que eu falo, né? O nosso recurso é limitado, então eu tenho que buscar parceiro. Então, por exemplo, no turismo eu sei que tem muito recurso, então o que eu tenho que potencializar? Então eu tenho a questão ambiental no município. Então eu posso fazer o turismo ambiental através da secretaria. Então eu trago o recurso e aí eu consigo viabilizar algumas coisas que eu preciso na parte ambiental. Da mesma forma da agricultura. Então eu preciso de conservação de solo? Preciso. Então a agricultura tem recursos específicos, né, dotados para eles, a questão de conservação de solo. E aí, no conjunto, a gente consegue fazer a recuperação e conservação ambiental, né, no município, de forma participativa. Então, assim, e aí, participativo que eu falo, desde o produtor ao poder público, as instituições, a população, entendendo que nós todos temos um papel. Eu falo, a gente usa uma frase na secretaria aqui, cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos. Então, essa é uma frase que a gente tem, inclusive a gente tem uns copos lá, está escrito lá nesse copo, a hora que a gente vai beber, a gente olha... Assim. Isso, exato. Pode parecer óbvio, mas precisa ser reafirmado no dia a dia. Né? Dia. Então, a hora que você pega o copo, você olha nesse, cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos.
o que você destacaria, porque, pelo visto, a Secretaria tem muitos programas, tem muitas iniciativas, e o que você destacaria hoje como programa mais bem estruturado e, enfim, que você destacaria como com melhores, vamos dizer assim, práticas ou melhores experiências aqui, além do que você já apontou? Nós temos hoje uma questão, eu prezo muito, isso é uma questão minha que eu trago, a questão da educação. Então, uma educação que eu acho que tem um poder de transformar. Eu acredito que através dela que a gente pode transformar. E a gente tem transformado isso através da educação ambiental. E dentro da educação ambiental, a gente elencou várias ações. Nós temos a trilha ambiental hoje, que é um dos carros assim, mais vitoriosos que nós temos. Trilha ambiental. Isso. Nós temos um espaço onde a secretaria está localizada, nós temos uma floresta lá e a gente tem uma trilha, hoje é de 400 metros, e a gente tem estruturado ela. Hoje ela é estruturada em 4 fases, né? Então ela é guiada, nós temos uma parte que é flora, fauna, recursos hídricos e tem uns desafios. Então lá dentro dessa trilha eu aprendo sobre toda a fauna do cerrado, a flora do cerrado. A gente volta muito específico ao cerrado, porque nós estamos inseridos, né? Sim. E não caberia a gente falar nada contra os outros biomas, eu acho que claro, todos têm que ser valorizados. Mas como a gente está aqui, a gente precisa valorizar o nosso. E é o que a gente destaca, né? E nós fizemos agora recentemente, em comemoração ao mês da árvore, um concurso de sementes. Então a gente vai para a escola, as crianças fazem a coleta dessas sementes e levam para a secretaria. E aí a gente traz, né, a pontuação é maior para aquelas que são espécies nativas do cerrado, e as outras, as exóticas, que a gente chama, né? E isso a gente tem observado um destaque maior. Cada ação que nós estamos fazendo, a gente atinge toda a nossa rede de educação municipal, que é em torno de 1.500 alunos, diretamente. Isso, indiretamente, nós fizemos uma conta, nós estamos atingindo, em média, 6.000, 7.000 pessoas por cada ação. Por que isso? Porque eu estimulo isso na criança, nós trabalhamos com crianças, a gente fala do maternal mesmo, até o quinto ano. Então, isso a gente... eles vão nessa trilha, essas crianças, vocês pegam de ônibus, levam... E aí eu destaco a parceria com a Secretaria de Educação, que permite a gente fazer isso. Então, a Secretaria, a gente passa a agenda, aí a Secretaria organiza toda a logística para trazer esses alunos dentro da Secretaria, a gente faz a trilha guiada com esses alunos, explica, tem uns momentos de pergunta, de interação lá dentro da Secretaria, e aí esses alunos levam para casa. Nós fizemos uma ação chamada Maio PET, que é um mês de maio sobre reciclagem. Maio PET. Maio PET, só garrafa PET. Nós arrecadamos 16.000 garrafas. Nossa. 16.000 garrafas. A gente surpreendeu pelo número, porque a gente não acreditava que seria tanta. O programa a ação foi tão destacada que a rede estadual já solicitou para o ano que vem ela participar da ação. Ela não quer que isso fique só na rede municipal. Falou, não pode ficar, a gente tem que trazer para a rede estadual também. E aí é fruto de trabalho, né? E aí vale destacar a equipe técnica da nossa secretaria. A maioria formada por profissionais todos da área, todos, né? Isso faz a diferença, conhecimento técnico, equipe qualificada, uma equipe que não muda, a equipe é quase toda efetiva. Então, e a gente tem criado, eu como gestor hoje da pasta, eu tenho a consciência que não é a minha ideia de gestor. Eu tenho que a gente está deixando uma matriz, um planejamento dentro da secretaria, que eu não vou acabar com nada que está sendo feito, ou que foi feito. Eu posso melhorar o que está sendo feito, acrescentar o que está sendo feito, mas eliminar aquilo lá, porque a gente observa muito em gestões, né? Muda a gestão, o prefeito muda, aí porque o gestor estava fazendo isso, eu não vou fazer isso mais, isso não interessa porque fulano destacou, porque criou no gestor. Então a gente criou uma matriz de planejamento da secretaria, e aí por isso que é importante ter essa equipe. Essa equipe entendeu a ideia e eles estão desenvolvendo isso. Eu falo para eles assim, eles não me falam não, né? Eu brinco sempre com eles, porque eu sou muito acelerado e a gente vai fazendo. Aí, quando dá muito assim, eles falam assim,
Aí eu falo, vocês têm que me falar não, porque senão a gente vai... Mas assim, tem sido uma honra servir eles. Eu falo que não é eu, né? Todas as ações, todas as vitórias, todas as coisas que nós estamos conquistando dentro do município é fruto desta ação da equipe. O Trilhas, ele ocorre com que frequência? Ele ocorre, a gente só não faz ele no período das chuvas, porque aí tem a questão de risco de queda de árvore, mas ele ocorre de abril, na verdade de maio até setembro, outubro. E cobre todas as escolas municipais? Todas. Esse ano nós recebemos 5 cidades da região. Então, na época assim, específica, as cidades têm procurado a gente, né? A gente tem uma agenda, e aí as cidades agendam com a gente recepciona. Sábado mesmo a gente recebeu um grupo lá de Jardim Paulista, que é de Nova Glória, de um grupo de uma igreja que estava lá, dos aventureiros, querendo conhecer a nossa trilha. Então a gente... Aí não é sábado, não é domingo, marcou, agendou, a gente se organiza para atender. Tudo com recursos do próprio Tesouro Municipal ou Tudo tem parcerias? Não, nesse específico do município, né? Por que é simples o projeto e por que é transformador? Porque os recursos são poucos, a gente não tem, né? A gente utiliza o que nós temos, nós não fazemos nada assim, dar um passo a mais do que a gente consegue. Então, que nem eu falo, né? O nosso recurso é limitado. Então, eu preciso fazer eficiente com o recurso que eu tenho. Tá. Em recursos, é uma pauta importante, né, nessa área. Existem programas estaduais, federais, de transferência de recursos para incentivar políticas ambientais de proteção ou de promoção do ambiente? Observado, né? É que nem eu falo, a demanda é gigante, isso é a nível de Brasil. Todo recurso que colocar é pouco. Todo, né? Eu brinco sempre nas reuniões de secretariado que podia ter que nem educação e saúde. Podia ter menos 10% obrigatório específico para o meio ambiente. A gente tem as ações do ICMS ecológico nos municípios, né, dentro dos estados, que vem um recurso, mas ainda é pouco para isso. Eu tenho visto uma tendência do governo não de dar mais, mas de financiar as ações, né, para a gente poder fazer as ações dentro do município. Mas o maior desafio que eu vejo, além do recurso financeiro, é o que eu falo que é educação geracional. O que é isso? Parece um termo meio doido, mas não é. É a minha geração atual entender que eu preciso conservar, que eu preciso viver o presente para que a geração futura tenha ele lá garantido. Eu não posso só pensar lá no futuro. Eu tenho que fazer no futuro, garantir a geração. Não, eu tenho que garantir hoje. Eu preciso mudar a minha educação. Aí, por isso que eu falo que a educação é transformadora, que precisa ser transformadora. Eu preciso atingir a criança, mas eu preciso atingir o adulto de hoje também. Isso, até porque, né, o futuro já está no presente, né? É isso que eu falo. O aquecimento global, nós adiantamos, quer dizer, né, o mundo está mais quente do que estava, do que se esperava, né? E aí vem todo esse impacto nos municípios, né? Concretamente, e essa necessidade de sensibilização das crianças, dos adultos nesse sentido. É isso que eu falo, né? Eu preciso educação geracional mesmo, eu preciso atualizar, eu preciso atingir eu preciso atingir tudo ao mesmo tempo. E essa população mais experiente que a gente tem vivido, alguns são muito resistentes a mudanças, né? Quando eu falo que tem que reciclar, tem gente que acha que é um absurdo. Para que eu vou reciclar isso? É lixo. Imagina, 16 mil garrafas de PET no município de 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. Mas aí a gente tem um destaque que a gente precisa destacar, né? Nós temos 22 mil pessoas, nós somos prestadores de serviço na área de saúde e educação muito bons, né? Então isso tem um consumo das pessoas aqui. E nós temos uma população flutuante de um estudo que tem de mercado de 550 mil pessoas mês. Então nós temos um problema de uma cidade grande dentro de uma cidade pequena. Então isso ainda torna mais desafiador. A nossa taxa de lixo população ela é bem maior que a média nacional. Quando a gente vai responder os formulários, sempre vem um questionamento. Mas por que essa média está dando acima do necessário?
Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente paga 220 mil, 225 mil em média, né, mensal por dar a destinação correta do resíduo. Então, é muito lixo, também fruto disso. A gente tem as pessoas consumindo o produto, mas a gente também tem o passivo para a cidade. E nessa produção de resíduos sólidos, os recicláveis, existe alguma indústria aqui de reciclagem no município? Nós Não? temos uma cooperativa, nós temos um programa desde 2013 de reciclagem, né? O município oferta um caminhão e os PEVs, que são os pontos de entregas voluntárias, e aí passa nesses locais, recolhe e doa esse reciclado para a cooperativa. A cooperativa beneficia, faz a venda e faz a distribuição entre eles. Então a cooperativa tem um fomento, a prefeitura dá um fomento, né? O local onde eles estão instalados, a prefeitura cede. Então a cooperativa ela não tem custo operacional, nem com água, nem energia, nem aluguel do local e nem com o transporte do material. Então a prefeitura faz toda essa logística para poder auxiliar esse coisa. Nós estamos reestruturando o programa, nós vamos instalar mais 20 PEVs, né, de um modelo diferente, um modelo todo com compartimentos, todo fechado, para que a casa, né, o residente, possa distribuir esse resíduo. O que nós observamos? A prática de passar na rua, nós fizemos um teste e a gente não viu muito resultado prático, mas a gente viu um resultado de passar diariamente recolhendo. Porque as pessoas ainda não têm o hábito de fazer a separação. Aí a pessoa coloca tudo junto. Então o que nós observamos? Um custo operacional, ele aumenta o custo operacional, a logística, mas ele tem uma efetividade menor. Então por que nós estamos optando pelo PEV? Porque aí a gente vai estimular ele a fazer a separação e deixar isso lá. E aí a gente está criando um instrumento de incentivo ele, né? Se eu deixar tantos lá, eu vou ter um incentivo nisso. Redução lá no IPTU, redução disso, redução de alguma coisa, nós estamos trabalhando para poder fazer esse incentivo à população. E aí nos PEVs, e isso a gente tem conversado com outros gestores, outros secretários, inclusive com o de Itumbiara a gente conversou a respeito. Nós tivemos uma visita em Rio Verde com o que são os PEVs mesmo? São os pontos de entrega voluntárias. Certo. Então, eu tenho espaços específicos onde eu coloco o meu reciclado. E aí o caminhão nosso passa, pega aquele reciclado e leva para a cooperativa. Faz essa logística, né? E aí aí a gente consegue ter uma efetividade maior com esses PEVs. No modelo que nós estamos desenvolvendo, a gente acredita que ainda vai ser maior, né, porque ele é bem chamativo, ele é bem estruturado, ele é todo fechado, né, que a gente, às vezes, o nosso hoje ainda é aberto, a gente toma uma bronca da saúde, que às vezes chove, né, e da questão da dengue, a gente tem que preocupar com isso. Então, nós estamos nessa fase de implantação desse novo sistema de coleta. E outros municípios também entregam para essa cooperativa aqui? Ou não? Essa é uma ação local? O que acontece? A cooperativa... Nos parece que a cooperativa é uma estratégia fundamental nessa cadeia da produção e da reciclagem de lixo. O que acontece com cooperativas de catadores? Isso é consenso, a gente conversa muito com outros, né, com gestores específicos, o grau de escolaridade das pessoas. Então, assim, isso prejudica, assim, às vezes, o desenvolvimento. A gente sempre fala com eles que eles são uma empresa. São uma empresa que tem um negócio que é reciclagem. Mas a gente tem muita dificuldade. Aí o que a secretaria fez? Né? Nós estamos junto à secretaria, nós trouxemos agora a SEBRAE, a Univangélica, que a gente tem aqui no município, a universidade, trouxemos a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, para nos auxiliar nesse processo de reestruturação da cooperativa, para que ela tenha condições de abranger toda a região. Tem região, município, que está trazendo cooperativas de Rio Verde, de outros lugares, porque a nossa aqui do município ainda não tem uma capacidade gerencial para poder atender os municípios. Mas a ideia é a gente fortalecer essa política pública, né, dessa cooperativa para auxiliar nesse processo. Porque a ideia é que quanto menos resíduo eu levar para a área de transbordo, menor custo eu tenho. Então, e maior renda eu gero para as pessoas.
E aí esse é o processo que nós estamos trabalhando. E aí, que nem eu falei, o desafio é muito grande, o recurso é pequeno, e a importância das parcerias, né? E aí nesse processo, o Sebrae está nos auxiliando, o OCB está nos auxiliando. Então, assim, essa rede é importante para isso. Por isso que vocês promovem campanhas regulares assim para essa conscientização? Agora nós estamos fazendo isso. Nós criamos dentro da secretaria um projeto de educação. A gente criou uma turma das SEMAS, chama Turminha das SEMAS. Aí dentro dessa turminha a gente tem a SEMinhas, que ela é responsável por toda a questão da educação. Nós temos a fauna, a flora, a água, a reciclado e o fogo, que é um caos agora que nós estamos vivendo. E aí nós criamos essa turma, são 6 personagens únicos, a gente fez todo o cuidado de pesquisar, de criar. Nós estamos na fase de registro intelectual disso, para que, por mais que seja público, mas o direito de usar desse material, como é criação nossa, da própria secretaria, nós estamos organizando essa documentação para poder divulgar. Então os materiais estão sendo pensados, toda a nossa educação ambiental, esse processo, essas campanhas vão ser feitas por esses personagens. Em história em quadrinhos, coisas assim. Quadrinhos, vídeos, tem os fantoches, né? Vai ser também teatro, tem a roupa, eu brinco com os meninos lá, né, da secretaria, os personagens, cada um. Então, assim, é um mega projeto que nós estamos desenvolvendo. E aí a gente está tendo cuidado desse registro primeiro, né, dessa parte legal, para a gente poder lançar isso, para contribuir com o processo educacional, né, que é bem interativo todo o processo que nós estamos criando, para atingir o máximo de pessoas. E essas campanhas que nós estamos fazendo, por exemplo, nós fizemos o do PET, mas o PET foi um caminho da gente mostrar que eu preciso fazer reciclagem dentro de casa. Sim. O PET, na época, a garrafa PET, foi o que mais a gente impactou. Falou, a gente tem uma alta demanda desse produto, um consumo muito grande. Então a gente começa por ele e depois a gente vai. Porque não adiantava a gente chegar na escola e falar para a criança, você tem que separar 5 cores, 6 cores, assim, assado. Se ele não tiver compreensão, que primeiro eu preciso conservar, eu preciso cuidar. E aí a gente foi trabalhando nessa temática e a gente está agora, próximo passo, através dessa educação ambiental com esses personagens, fazer a orientação em casa. E aí a gente conseguir atingir isso. Eu tenho, Janus, antes de caminhar para o final, eu tenho mais uma pergunta, mais uma curiosidade para um especialista, né, em políticas ambientais. Existe uma história de ciclo do fogo no Cerrado. O fogo, você mesmo já citou, o fogo é prejudicial à saúde humana, é prejudicial à flora e à fauna, é de chorar quando a gente vê um animal, né, queimado pelo fogo. Essa história de ciclo natural do fogo no Cerrado, isso tem algum fundo de verdade ou isso é negacionismo científico? Vamos lá. Nós temos que analisar 2 aspectos. Nós temos a parte prejudicial, que aí é prejudicial mesmo, é crime, inclusive, né? É passivo de prisão, de multa. Hoje nós temos um decreto no estado proibindo qualquer tipo de fogo. No município de Ceres, nós temos uma lei específica que trata disso. Então, toda vez que tem fogo, chega a denúncia na secretaria, a pessoa é autuada, né? A gente toma todas as devidas. Mas tem estudos já comprovando que algumas espécies, em algumas regiões específicas, precisa-se do fogo para a sobrevivência. Mas é mediante um estudo técnico, uma condução técnica. Por isso que eu falo que o conhecimento, a educação... Com muito cuidado, com muito estudo. Isso. Acompanhamento correto por profissionais. Por isso que eu falo que a educação transforma, né? A pesquisa ajuda a gente a melhorar processos, né? Tem espécies que precisam, mas tem espécies que, por exemplo, na nossa região, não. Então, o fogo é extremamente prejudicial, né? Nós temos uma prática muito comum, isso é no Brasil todo, no final do dia ou no final da manhã, eu varrer a folha, ajuntar lá no cantinho e pôr o fogo. Às vezes, vocês andando na cidade, vocês podem até ter encontrado essa prática, que ainda é comum, é a cultura. São pessoas mais experientes que têm essa cultura, que vê isso lá, na época era assim, eu vou continuar fazendo assim.
E aí é desafiador para nós também você convencer essa pessoa. Você explicar para ela, falar, não pode pôr fogo, por isso. A questão do desmatamento, a gente ouve muito assim, produtor falando, mas na época eu desmatei, a água nasceu. Se eu não tivesse desmatado, não tinha água. Tem esses desafios que nós temos ainda, muitos desafios ainda com as pessoas, mas é o papel nosso, né? E mais uma vez reforçando o papel da educação, da pesquisa, de parcerias, e aí juntos nós construímos o presente para deixar para o futuro. E, secretário, então, você falou muito, né, tem aspectos importantes que eu imagino que, né, explica muito os projetos bem-sucedidos aqui, que é você ter uma equipe técnica na secretaria estável, essas parcerias, né, essas atividades de relacionamento com a Secretaria de Educação, com o turismo. E tem um outro aspecto da sua secretaria aqui, que é o fato dela ser uma secretaria de meio ambiente e saneamento. Eu não sei se isso... Eu imagino que isso não seja o padrão, né, em outros municípios. E qual é a vantagem dessa sinergia com o saneamento? Um município com essas características aqui. Acaba que correlacionando, né? A questão do saneamento, ela está relacionada muito ao saneamento ambiental, com práticas que eu preciso ter para que eu tenha qualidade de vida dentro da cidade. Vocês têm uma ideia, hoje nós somos, se eu não me engano, acho que é 98% ou 95% do município tem rede de esgoto. Praticamente, quase 100%, todo o município tem a questão da água, né, servida em casa. E a secretaria faz um monitoramento nesse sentido. O saneamento ele vai desde a parte da água, do esgoto, do resíduo sólido, o tratamento do esgoto. Né? Nós aqui temos a parceria com a Saneago, né? Então a Saneago é a gestora dessa parte da captação, tratamento e distribuição da água e também da questão do esgoto. Então ela é que é responsável. Inclusive nós temos uma muito boa parceria com os líderes locais, né, da Saneago, tanto regional como local, são parceiraços nossos. Né? Então quando há problema relacionado à rede, tem um problema assim assado, a gente liga automaticamente, eles vão resolvem o problema. Então, assim, isso facilita a gestão do município em relação a esses aspectos. Porque o saneamento ele está diretamente ligado à qualidade de saúde e ambiental do município. Então, se eu tenho um saneamento bom, eu tenho a diminuição do uso do lado do postinho, do uso do recurso da saúde, que me dá uma oportunidade de eu investir mais. Então, assim, é uma cadeia. Então, o saneamento dentro da secretaria, às vezes, é muito desafiador. As cobranças do Ministério Público, e aí vale destacar também o papel do Ministério Público, às vezes é duro, mas eu vejo que é necessário, né? A gente vê, às vezes, muita omissão do legislativo como do executivo, e aí a ter que o papel do judiciário ter que assumir esse papel, né? Às vezes acaba tendo que fazer isso. A gente sofre um pouco, porque as cobranças são duras, vem mediante proposição de multa, se você não fizer, executar, mas faz necessário. Então, dentro desse aspecto, o saneamento dentro da secretaria facilita a nossa gestão. E uma questão também, né? Às vezes o município fica com a expectativa, vou criar secretaria disso, vamos criando secretarias, muitas secretarias, e o nosso município não é grande. Então a gente precisa compreender também que se saneamento está ligado ao meio ambiente, isso também tem que fazer lá parte, a gente tem que fazer essa gestão, que ajuda ao município, não é só a gestão, a gerir o recurso necessário para que a gente tenha uma oferta, né? Uma cobrança, por exemplo, a gente precisa de uma água com qualidade, a gente precisa do esgoto com qualidade, a gente precisa de um atendimento, pronto atendimento, com qualquer problema que tem, né? Por exemplo, de abastecimento, não pode faltar água, por que está faltando? O município de Ceres, a captação, para vocês terem ideia, ela fornece tanto para Ceres como para Rialma. Então não é só o município. Então está sendo feita uma nova captação
melhorando esse sistema para ofertar melhor o sistema de água no município, nos 2 municípios, né? Então, isso contribui para que a gente faça uma gestão eficiente de recursos, uma gestão eficiente tanto de ambiental, em todos os aspectos dentro do município. Eu acho que o tempo está acabando, ou já acabou, né? E a gente queria agradecer a esta aula que você, né, nos deu hoje sobre políticas, né, de proteção, né, e de promoção do meio ambiente, enfim. O objetivo está cumprido, que é ouvir quem, de fato, no dia a dia trabalha com política pública e trabalha realmente as suas ações, certamente têm repercussões, né, amplas para toda a sociedade, não só local, mas certamente em nível de Brasil, e a gente espera disseminar todos os apontamentos relevantes que você fez aqui, por meio do nosso projeto, que é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, e a gente quer ouvir, né, as experiências, as excelentes experiências locais, mapear essas experiências e disseminar, porque podem ser aplicadas em outros municípios do Brasil. E professor Paulo Januzzi. Isso, é só agradecer ao secretário Éder pelo depoimento, pelas ideias, né? E pela disponibilidade aí de ter participado disso, né? Acho que um brinde E as considerações finais do Éder, né? Isso. Saúde ao meio ambiente. Saúde. E à humanidade, né? É isso. Agradeço, é uma honra. Eu falo sempre que essas oportunidades me trazem a oportunidade de aprender. O que eu aprendi ontem, o que eu aprendi hoje, foi muito mais do que eu ofereci. Mas é uma honra a gente poder participar do projeto, é uma honra poder contribuir com o país, com política pública, que por mais desafiador que seja, tem que ser feito, né? Isso aí a gente tem que fazer a diferença com o que a gente tem. Às vezes é uma ação simples, faça a ação simples, mas eu tenho certeza que ela vai dar uma repercussão e vai dar um impacto no município, nas pessoas. Se a gente conseguir impactar uma criança, 2, 100, 200, 500, o município todo, é o mesmo resultado. É um meio ambiente equilibrado, né, para que as gerações, nós possamos viver no presente e as gerações futuras também viver o mesmo que a gente vive. E aquela frase, cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos. E assim eu encerro e agradecido. Muito obrigado. E para você ver, né, este e outros episódios, visite o site do ciap.org.br, uma iniciativa da UFG, da Unicamp e do IBGE. É o CIAP no Vozes da Gestão, a melodia da ação. Políticas públicas na prática, a nossa canção. Com inteligência que se faz saber, pra sociedade juntos construir e crer.